Muito boa noite, meus amigos. Aqui quem está falando é o PFZ Trader e vamos dar continuidade no nosso curso de opções binárias para iniciante, tá? Com foco nos padrões gráficos, tá? Na última aula aí a gente estudamos sobre um padrão bacana aí que foi justamente topo duplo e topo triplo, né? Que é bacana. Hoje nós vamos falar sobre bandeiras de alta e bandeira de baixa, tá? É um padrão gráfico que se repete muito, tá certo? E vocês, aprendendo a identificar eles dentro do gráfico, né? Vocês conseguem fazer operações aí dentro deles, tá bom? Vamos lá, vamos para a explicação aqui como é que funciona. Vamos imaginar uma situação assim, eu tenho um gráfico, tá? Que ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Tá certo? Tá fazendo esse movimento. Aí ele veio aqui, ok? Aqui e subiu aqui. Qual é a primeira atitude que eu tenho, que eu penso em fazer? É justamente traçar os pontos, né, dele. Então o que que eu faço? Aqui eu tenho um topo, tá certo? Aqui eu tenho um topo, onde ele encostou, ok? Aqui eu tenho outro, certo? Que foi até onde ele fez um pullback. E aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho mais um topo, tá? Porque ele encostou aqui, ó. Ele encostou aqui, ok? Beleza? Então eu tenho esses pontos aqui que o meu gráfico andou encostando. Então vamos considerar que ele veio fazendo justamente esse caminho, tá certo? E aí o que a gente vai fazer? Vamos traçar a nossa tendência. Qual que é a nossa tendência? Para a gente identificar a nossa tendência. Então, é uma tendência de baixa aqui, tá vendo? Uma tendência de baixa. Nessa tendência de baixa, ele nos permite fazer o quê? Operações quando encosta na nossa linha, tá certo? Então, eu posso fazer uma operação de venda nesses pontos aqui, ó. Eu posso fazer operação de venda nesses pontos. Então, encostou na linha, eu faço operação de venda, tá certo? Operaçãozinha de venda. Vamos lá? Ó, operação de venda, certo? Operação de venda. Então, são pontos aí que a gente vai fazer operação de venda. Por quê? Ele encostou na minha LTB, né? E já expliquei que quando ele encosta na LTB, a nossa LTB é uma resistência. Então bateu lá, a gente vende, tá certo? Ok? Mas vamos considerar que o nosso gráfico encostou aqui, tá? Você fez a sua operação aí de venda, voltou aqui para baixo, desceu, encostou aqui. E agora, ele faz isso aqui, ó. Ó, ele faz isso, ó. Seu gráfico começa a fazer isso, ó. Quando ele faz isso, ele mudou a tendência, ele quebrou a tendência de baixa aqui, ó. Tá vendo? Ele quebrou essa tendência aqui, ó. Ele acabou quebrando essa tendência, ó. Tá vendo? Ele rompeu. Ele estava vindo numa queda, ele acabou rompendo, mudando a sua tendência. Antes que aqui ele estava numa tendência de baixa e agora ele transformou em uma tendência de alta. Olha só, galera, vou traçar aqui para vocês verem. Ele virou uma tendência de alta. Olha só que bacana. Tá vendo aí? Ele fez uma tendência de alta, certo? Fez uma tendência de alta. Quando acontece isso, nós traçamos topos e fundos, tá? Do nosso gráfico. Olha só.
topos e fundos. Ele mudando a nossa tendência, a gente traça o topos e fundos, ok? Então, quando a gente encontra uma situação dessa, bandeira de baixa, essa daqui, é a bandeira de baixa, tá? Ele nos permite fazer operação de venda nesse ponto aqui e de compra nesse ponto, tá certo? E aí o gráfico, ele vai se repetindo aqui nessa sequência, ó, ok? Quando você encontrar um padrão desse jeito, que é considerado uma bandeira de baixa, o que você tem que esperar? Um rompimento, tá certo? Ele vem numa tendência de baixa, ele quebra a tendência, faz um canalzinho de alta aqui, tá vendo? Um canal de alta, proporcionando você fazer exatamente compras e vendas nesses pontos onde está tocando no suporte e resistência, tá? Ele vai vir aqui, ele vai romper. Quando ele romper justamente a sua resistência, que é esse ponto aqui, o que você vai esperar? Você vai esperar ele fazer um pullback, que é subir aqui em cima. E nesse ponto, quando ele encostar aqui, você vai entrar com uma venda, tá certo? Uma venda. Uma venda. Você vai entrar com uma venda aqui. E aí o seu gráfico, ele vai fazer este caminho aqui. Ele vai voltar para cá, bater aqui, voltar e descer. Ok? O padrão gráfico é considerado bandeira de baixa, tá certo? Porque ele vem numa queda muito forte. Ele se consolida nesse range aqui, que é considerado esse canalzinho de alta. E quando ele apresentar um rompimento do suporte do canal, aí sim nós esperamos ele fazer um pullback, voltar no ponto de rompimento, que antigamente era suporte e agora passou a ser resistência, e nós entramos com uma venda, tá certo? Então aqui é uma operação muito boa, tá? Você consegue ter aqui 90% de êxito, tá? De assertividade, a partir do momento que você consegue identificar esse padrão gráfico, tá bom? Agora, vamos simular uma outra situação, que é a nossa bandeira de alta. Como é que funciona a nossa bandeira de alta, galera? O gráfico vem aqui, vamos considerar uma situação de gráfico assim, ó. Tá ok? Aqui, ponto. Nesse ponto aqui, o que nós vamos fazer? Vamos traçar justamente nosso suporte e nossa resistência, que são nos pontos mais altos que está batendo o nosso gráfico. Está vindo numa alta, tá certo? Ok, ele está vindo numa alta. E temos esses pontos aqui, ok? Quando acontece isso, o que nós vamos fazer logo em seguida? A gente tem que encontrar a nossa tendência, não é? Então vamos identificar nossa tendência. Temos a tendência aqui de alta, ok? Identificada aí pela nossa LTA. Depois que identificamos a nossa tendência com a nossa LTA, vamos considerar a seguinte situação. Sabemos que quando é a mesma coisa da tendência de baixa, tá? Quando encosta justamente na nossa linha aqui, ó, na nossa linha, são gatilhos de entrada para que a gente possa entrar com uma venda, tá certo? Se o gráfico está batendo em cima da nossa LTA, ele nos possibilita a fazer justamente o que? A fazer compra, tá certo? A gente pode comprar. Aqui, ó. Bateu, a gente compra. Beleza?
A gente compra, vai a favor da tendência, bateu a gente compra, ok? Mas vamos considerar uma situação diferente. O nosso gráfico está aqui numa tendência de alta, só que ele veio nesse movimento e fez este movimento aqui, ó. Ele começou a fazer este movimento. Ele quebrou a tendência, tá vendo aqui, ó? Ele quebrou a tendência. Quando ele quebra a tendência, ele rompeu justamente a nossa tendência que era de alta, que foi esse ponto aqui de rompimento, ó, ele rompeu aqui, ó, bem aqui ele rompeu, tá vendo? Ele rompeu, ele parou de subir e mudou seu caminho, seu trajeto. Qual é o próximo passo que nós temos que fazer, que um bom trader faz? Vamos identificar qual é a tendência que ele está agora. E aqui a gente identifica que ele está numa tendência de baixa, tá vendo aí? Uma tendência de baixa, então ele mudou a tendência, ele estava numa alta e agora ele mudou para uma tendência de baixa. Ele também nos possibilita justamente fazer operações de venda aqui, ó. Opa. Eles nos possibilitam fazer operações de venda aqui, tá certo? E se o gráfico tocar no nosso suporte aqui, ó, no nosso suporte, nos possibilita também fazer compras, tá certo, galera? Nos possibilita fazer compras, ó. Quando ele toca aqui, nos possibilita fazer compras, tá? Por exemplo, tocou aqui, ó, a gente pode fazer compras, ok? E o nosso gráfico, ele vem e toca de novo no suporte, ok? E tá fazendo esse movimento aqui, ó, dentro desse range, tá vendo? É uma bandeira, ok? O que nós vamos esperar? Vamos esperar ele fazer o quê? Um rompimento. Vamos esperar ele fazer esse rompimento aqui dessa tendência, tá? Rompimento para a tendência inicial primária que ele estava fazendo aqui, tá vendo? Ele estava numa alta, ele quebrou essa alta fazendo uma tendência de baixa dentro desse range e agora ele rompeu justamente o que é o seu suporte, a sua resistência, e está voltando para a tendência principal. O que nós vamos fazer? Vamos esperar ele fazer um pullback, que ele vai vir aqui. Vamos esperar ele fazer um pullback, que ele vai vir aqui, certo? Nesse exato momento, nós vamos fazer o quê? Vamos entrar com uma compra, e seguir a tendência do preço. Ele vai voltar aqui, pode vir aqui, fazer um pullback e continuar seu caminho de alta, ok? Então, galera, dei dois exemplos aqui para vocês, né, que é os padrões gráficos, né, que é a tendência, que é a bandeira de alta e a bandeira de baixa. Vendo uma tendência de baixa, tá certo? Ela quebra essa tendência fazendo um canal, né, consolidado de alta, e ela rompe esse canal fazendo um pullback continuando na sua tendência primária, que foi a tendência de baixa. Então, isso aqui é a bandeira de alta. Já a bandeira de baixa, desculpe. Já a bandeira de alta é justamente o contrário. Ele vem numa alta, ele quebra justamente essa sequência de alta, entra num range aqui consolidado de baixa, vai por um rompimento da sua resistência, faz o pullback e continua na tendência primária. Então, são padrões gráficos que te possibilitam fazer entradas perfeitas, entradas que você pode ter 90% de chance aí de acerto, tá? A partir do momento que você consegue identificar isso dentro do gráfico. Você tem entradas aqui, ó, de suporte e resistência, ó, dentro desse range, de rompimento, pullback e sequência de tendência. Então, assim, são várias oportunidades que você tem para poder ter um gain aí. E a mesma coisa na tendência de alta aqui. Você pode pegar justamente compras quando encosta na sua LTA, tá? Quebrou a tendência, ele vai entrar dentro do range, você pode fazer
tanto compra quando tocar na linha de baixo, quanto venda quando tocar na linha de cima, certo? E quando romper, você pode pegar o rompimento e justamente esperar o pullback para ele continuar na tendência inicial, tá certo? Galera, esse aqui foi um vídeo bem rápido, bem básico, mas que ajuda muito aí vocês que estão começando. A partir do momento que vocês conseguem identificar esses padrões gráficos dentro do gráfico, fica mais fácil vocês se planejar para qual tipo de operação que vocês vão entrar, tá certo? Quando vocês estiverem operando, não esqueça, galera, de riscar o gráfico, tá? Suporte, resistência, canal de alta, canal de baixa, LTA, LTB, tá bom? Tudo isso que eu tô falando, se você é novato, entrou agora no canal, volta aí, tem nos outros vídeos aí explicando passo a passo para quem é iniciante, para que possa entender desde o que é uma tendência, desde que é um suporte, uma resistência, que são os conceitos básicos, para que você possa entender 100% como funciona aí a análise gráfica, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar e-mail para mim, pode perguntar. Se não ficou claro, eu volto a fazer um vídeo de uma forma mais clara, com uma outra visão, tá certo? Não esqueça de indicar nosso canal para algum amigo, algum colega que queira aprender a operar na Bolsa de Valores, no mercado financeiro, tá? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever, tá ok? E uma boa noite e até mais.